fazer vamos dizer, uma especulação filosófica para pensar sobre isso, né? Política de segurança pública, sobre essa violência, eu vou fazer aqui um recorte teórico. Como é que eu vejo, né? Isso não sou eu, vários autores e autoras. A sociedade é um circuito não só de trocar mercadoria, é um circuito de afetos. Tem um afeto muito potente para organizar a vida política, que é o afeto do medo. Quando o Estado, o governo, ele operacionaliza suas ações a partir do afeto do medo, ele cria uma sensação de hipervigilância e tem que ter um inimigo interno, tem que produzir um inimigo interno. Então, tem algo que é da ordem do horizonte político. Tem um pré-discurso, um metadiscurso que está colocado na ordem política, que parte de um pressuposto filosófico, que eu posso chamar de cosmofóbico. Cosmofobia é um pressuposto, um horizonte cultural que tem o medo como principal afeto da relação entre as pessoas, com o mundo, com a natureza. O mundo é assustador, tudo me assusta, o outro é sempre um rival, um adversário. Essa é uma perspectiva. Tem perspectivas culturais mais cosmofílicas. É possível a gente compartilhar o espaço, é possível uma arquitetura de relação. O que para isso melhorar? A gente não tem como fazer, vamos dizer assim, pequenos reparos. Tem que ser muito estrutural, tem que ser sistêmico. As políticas de segurança pública têm que se articular com políticas de educação, políticas de saúde, de reocupação do espaço público. A gente precisa ter uma agenda para a gente pensar a negociação dos conflitos, como a gente resolve essas circunstâncias da guerra às drogas dessa maneira. A gente vai ter que pensar, isso não é alguma coisa que se resolve com palavras de ordem. Né? Eu estou convencido que, para que isso se resolva, a gente precisa modificar a maneira como nós organizamos a sociedade. E aí, de segurança pública significa a gente precisa pensar um Estado que não tenha um inimigo interno, que não tenha um inimigo interno constantemente. Vai ter que criar uma política de segurança em rede, vai ter que pensar a geração de renda para os mais jovens. Isso é coisa séria que leva algum tempo para ser feita, mas é possível. Agora, quando essas soluções fáceis para problemas difíceis aparecem, né, esse é um problema, a gente não quer se discutir com profundidade o que tem que ser feito. Mas aí esse que é o grande problema. Aí a gente entra em algumas questões. Por exemplo, você fala em garantir renda para a população mais jovens, garantir trabalho, garantir uma ocupação. E você tem uma sociedade que vende hoje a ideia de que empreender é pegar uma bicicleta e entregar pizza. Empreender é pegar uma motinho e fazer carreto do Uber, levar uma mercadoria de lá para cá. Quer dizer, você criou uma imagem de que as pessoas têm que empreender e não têm que depender do trabalho, né? Aquele trabalho, entre aspas, né? O trabalho formal, o trabalho que a gente valorizava, que a sociedade valorizava há 10, 20, 30 anos atrás. Então, você precariza esse acesso das pessoas a um trabalho que garanta o mínimo de dignidade. E aí você fala de uma questão sabe, do inimigo interno. Quando você fala em inimigo interno, a única palavra que me vem à cabeça é fascismo. Porque toda a estrutura fascista sempre foi baseada na criação de um inimigo interno que você tem que combater. O que foi o governo do Bolsonaro, se não foi um combate a todos os inimigos internos do país? Aos petistas na ponta da praia, isso ainda na campanha política, as minorias, né? Eu prefiro ver um filho morto do que um filho gay. Né? Quer dizer, essa criação do inimigo interno é a gênese do fascismo. É a gênese do fascismo. E a gente vive realmente numa sociedade com... Cara, isso eu fico assustado. Está cada vez mais próxima, realmente, e abraça gostosamente alguns preceitos que são claramente fascistas. Claramente fascistas. Você traz uma coisa, André, e aí eu volto a uma questão que você falou antes, o Guto tinha falado, comentado, você trouxe desse Estado mínimo. E aí esse fascismo flerta com o projeto desse empreendedorismo, onde todos são sujeitos empresas que podem fazer 1 milhão com menos de 30 anos. O garoto aos 18 é convencido que ele pode fazer 1 milhão até os 30, com pequenos investimentos incríveis,
né? A partir de R$ 100 por mês, você vai fazer 1 milhão até os 30 anos, né? Dos 18 aos 30. Então, essas fantasias também, esses jogos, eles acabam também muito modulando o imaginário. Eu acho que tem uma coisa que é assim, qual tipo de subjetividade, que eu chamo de subjetividade, os nossos modos de pensar, desejar, de sonhar, que são produzidos. Porque quando se produz esse modo que alguém passa a acreditar que ela pode ser empresária de si mesma e ela pode empreender com uma bicicleta e ela pode fazer alguma coisa fenomenal com essa bicicleta, ganhando alguns centavos, um valor, né, que é um valor que paga o mercado, ali, ela acredita nisso, ela coloca toda essa força e energia nesse projeto. E aí a gente precisa discutir como a gente quer essa sociedade, qual a vocação dessa sociedade para a geração de renda, educação, em que a gente possa reorganizar o próprio espaço urbano. A gente precisa repensar o espaço urbano. Por exemplo, tem uma coisa que acontece em muitas cidades que são enchentes em certas épocas do ano. A gente pode ter mais jardins de chuva, a gente pode ter outro tipo de asfalto, a gente pode ter mais galerias pluviais, a gente pode ter um espaço mais arborizado na cidade inteira, a gente pode, né, diminuir o cimento dos espaços. O que a gente pode fazer? Então, tem muitos projetos para serem feitos de transformação da ocupação do espaço. E aí não dá para ter inimigo interno. A gente tem que entender, a sociedade é um território que vai ter contradição, que vai ter ambivalência, mas a gente tem uma coisa fundamental. O que é fazer política? Fazer política é não recorrer à violência. Essa é a instância fundamental.